Boa noite a todos. Para mim é um prazer estar participando aqui dessa iniciativa do IDP, muito bacana. O tema de hoje é um tema basicamente estrutural, é um tema de longo prazo, e é curioso, né, que num momento como esse, onde a nossa preocupação, em geral, está muito direcionada para um problema específico de conjuntura, né, o coronavírus, e de repente, num momento como esse, a gente consegue parar para refletir sobre uma questão mais ampla, né, esse tema plurianualidade orçamentária, que, na verdade, diz respeito a um desenho mais amplo do Estado. Né? E esse tema é muito interessante, ele, no Brasil, está bastante atrasado. Né? Embora internacionalmente exista muita literatura, muitos trabalhos e muitos países que já usam, não é, metodologias de plurianualidade, aqui no Brasil essa discussão está bem atrasada, tem pouca literatura, não é? E a gente ainda, embora já tenha caminhado, possua, não é, alguns passos dados nessa direção, ainda precisa evoluir muito. Não é? Então, esse será o tema de hoje. Eu vou seguir aqui uma apresentação e vai estar aparecendo aí para vocês na tela. Bom, eu organizei a minha fala aqui em basicamente 7 momentos. Inicialmente, eu vou fazer uma motivação, né, para falar com vocês, mostrar para vocês a importância do tema, como é que ele se relaciona com as questões mais amplas do Estado e tal. No segundo momento, né, a gente vai entrar especificamente na questão do orçamento, que é o que está por trás do que a gente está falando, e por que o orçamento ele está correlacionado necessariamente à política. Né? Então, o orçamento ele não é apenas uma peça técnica, ele é uma peça técnica, mas também política. Né? E, por conta dessa característica, existe um princípio muito importante, que se chama o princípio da periodicidade, um princípio orçamentário, né, que está por trás disso tudo que a gente vai discutir aqui hoje. E, na sequência, eu vou falar de alguns instrumentos de plurianualidade. Como eu já falei, essa é uma questão antiga, já existem vários instrumentos, né, disponíveis, né, à mão dos gestores para usarem ou não. A gente já usa no Brasil alguns. Né. Mas no ponto seguinte, que eu vou entrar na questão mais fundamental, a questão de como gerir a plurianualidade orçamentária. E existem várias formas de se fazer isso. O que eu vou enfocar aqui hoje é o que se tem chamado de Medium Term Expenditure Framework, ou seja, MTF, né, da sigla em inglês, ou marcos plurianuais de médio prazo. Né? Na sequência, depois de apresentar mais conceitualmente o que é, né, esse MTF, eu vou discutir um pouco a questão da plurianualidade orçamentária no Brasil, né, em que estágio, mais ou menos, a gente está nessa discussão. Colocarei algumas conclusões ao final e questões para reflexão, e a minha ideia é, ao final, né, abrir para perguntas, né, e, eventualmente, um debate que possa surgir a partir da exposição. Ok? Bom, já iniciando, então, a nossa motivação, eu trouxe aqui algumas manchetes, né, algumas notícias de jornal, a respeito da questão orçamentária. Né? E a primeira delas é uma manchete de 2015, já antiga, né? Mas é um problema recorrente. Ineficiência e pouco planejamento provocam má gestão do dinheiro público. Essa notícia que, não é, eu diria que a cada quinzena ou semana ela aparece de formas modificadas no nosso noticiário. Segunda delas, uma notícia da revista Exame, né? Também, mas já mais recente, de 2019, ineficiência do gasto público custa, aqui não está aparecendo para mim, 68 bilhões ao ano no Brasil. Não é? Então, não é uma verba pequena, não é, que se desperdiça no Brasil, e isso é só uma estimativa. Né? Aqui um outro ponto, não é, que eu até que fiz questão de não pegar a fila por conta da Covid. Né? Então, estou falando aqui de fila do INSS, tem mais de 1,6 milhão de pedidos de benefícios. Ou seja, é relativamente comum a gente ver, né, não só no país, mas especialmente no Brasil, acúmulo, né, de filas para que se consiga receber a prestação de serviços públicos. Isso acontece no INSS, mas acontece também na saúde, independente, né, de a gente estar agora, particularmente, num momento delicado. E aqui, uma referente ao estado de São Paulo, mas eu diria que vale para a grande maioria dos estados brasileiros. Né? São Paulo tem 1.412 obras de prefeituras e do estado atrasadas ou paradas, diz o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.
seja, essa é uma realidade, infelizmente, não é bastante comum no Brasil. E aí eu perguntaria, né, a partir, né, desse conjunto de evidências, né, a respeito do orçamento público, não é? Por que esse tipo de situação acontece de forma tão recorrente no Brasil? Isso vai ser o pano de fundo, não é, do que a gente vai discutir aqui. Será que é o setor público ineficiente ou incompetente para gerir as suas funções? Será que esses problemas são oriundos de corrupção e desvio? Será que a falta é de vontade política? Será que isso acontece apenas aqui no Brasil? E eu diria para vocês que, tirando a primeira, né, questão, a da recorrência, a minha resposta para todas as outras é não. Lógico, eu não estou aqui querendo dizer que o nosso Estado é uma ilha de eficiência. Não é isso que eu estou querendo dizer. Mas nós temos, sim, um funcionalismo público muito bem capacitado. Eu diria até que, se eu pegar a esfera federal e as esferas estaduais, nós temos certamente um nível de qualificação bem maior do que na iniciativa privada, por exemplo. Então, o setor público brasileiro é bastante competente, sim. E a pergunta, então, que eu deixo é por que a gente não consegue, não é, ofertar serviços públicos com a devida qualidade? Será, então, que seria corrupção? Também não quero dizer que não há corrupção, que a corrupção e desvio de recursos públicos não seja um fator que dificulte, né, que impeça bons serviços públicos. Mas, certamente, fica muito mais recurso na máquina do que é desviado. Infinitamente maior a quantidade de recursos que estão na máquina. Então, eu acho que a corrupção existe, ela é um grande problema, mas não é o que está necessariamente por trás de todos esses problemas que eu coloquei no começo. Será que falta vontade política? Não tenho dúvida que tem muito político que não tem vontade de servir a população. Mas eu diria que existem muitos políticos e principalmente gestores públicos que têm, sim, a intenção de prestar bons serviços. Né? Por que, então, que eles não conseguem? Essa é a pergunta que eu deixo. Será que isso acontece no Brasil? Infelizmente, não. Essa é uma realidade bastante generalizada, né? O setor público, em geral, é bastante criticado por sua atuação em diversos países, em diversas realidades. Os países mais desenvolvidos já caminharam mais no sentido de resolver esses problemas, certo? Mas o que eu diria? O que é que tem por trás disso aqui? Esses pontos que eu levantei aqui, todos têm o seu papel, certo? Mas eles não explicam por si o que tem por trás da nossa ineficiência, da nossa pouca capacidade de ofertar serviços públicos de qualidade. Então, o que é que tem por trás? O tema que eu vou tratar hoje, certamente, ele não resolve todas essas questões que eu acabei de colocar, tá certo? Mas é um passo que se pode dar na tentativa de construir um Estado que seja estruturalmente melhor desenhado para que os serviços públicos cheguem à população com um pouco mais de eficiência, eficácia e efetividade. Bom, então, entrando já aí mais propriamente, né, na questão do seminário, né, é importante a gente lembrar o que é orçamento. Né, porque o que está por trás, né, da prestação de serviços públicos sempre é a questão orçamentária. E eu trouxe aqui uma definição clássica, né, do Eliomar Baleiro, de 1910, do que seria orçamento público. Um ato pelo qual o Poder Legislativo prevê e autoriza ao Poder Executivo, por certo período de tempo e em pormenor, as despesas, assim como a arrecadação das receitas já criadas em lei. E aí vocês podem perceber que eu sublinhei dois termos, né? O primeiro, autorização, aliás, só fazendo um parênteses aqui, né? Hoje em dia, essa definição já pode ser um pouco contestada por conta da questão do orçamento impositivo, né? Mas, independente de ser impositivo ou autorizativo, né? Eu poderia trocar aqui, em vez de prever, determina, né? Em vez de autoriza, determina o Poder Executivo. Mas o ponto não é esse. O que eu quero enfatizar aqui é que essa palavra, ela embute, não é, uma delegação que o Legislativo dá ao Executivo para fazer as despesas e as arrecadações de receita para poder prestar serviços públicos. Né? Então, inclusive, isso é uma coisa que vem das origens do orçamento. Né? O orçamento, o primeiro marco orçamentário, né, que se aponta na história é de 1217, né? A Carta Magna da Inglaterra, daquele ano. Então, lá atrás, o que é que dizia? Olha, não se pode fazer arrecadações senão aquelas
consentida pelo Conselho de Comuns. Então, o orçamento, desde seus primórdios e até hoje, tá certo? Ele tem essa conotação política de uma delegação, não é, do parlamento ao executivo para que ele faça os seus gastos. E a segunda palavra, não é, que eu sublinhei aí, é por certo período de tempo. Por quê? Porque essa concessão, essa autorização, não é, que o legislativo dá ao executivo não é por tempo indeterminado, por quanto tempo precisar. Em geral, é por um período definido. O legislador te dá, olha, você tem 1 ano, 2 anos, 6 meses para fazer tal plano de governo. Não é? E depois de terminar esse tempo, você vai ter que voltar ao parlamento, não é, para a gente ver se autoriza de novo, se vai ter que revisar e tal. Tá certo? Então, por trás, tá certo, dessa natureza política, nasce esse princípio da periodicidade, tá certo? Que, em geral, o orçamento, em geral, não, né? É um princípio, então, de uma forma recorrente, o orçamento é feito, né, por um período de tempo. E ele embute, como eu falei para vocês, um conflito político. Né? Por um lado, o Congresso, que deseja um controle mais, né, recorrente do que o governo está fazendo, e, por outro lado, né, o Executivo, que precisa de tempo para desenvolver o seu plano de trabalho, para fazer, né, todas as ações que se espera que o Estado tenha junto à população. E esse princípio da periodicidade, ele também decorre de um dilema técnico. Não é? Porque, por um lado, para desenvolver serviços públicos, precisa de tempo. Não é uma coisa que se estale o dedo e o serviço está lá prestado. Né? Mas também, por outro lado, quanto mais longo, quanto mais dilatado for esse período, mais difícil fica de prever o que eu vou ter que fazer lá na frente. Então, no horizonte de 6 meses, eu consigo ter mais ou menos, né, uma ideia do que eu vou fazer. Em 1 ano, também. Mas em 5 anos, em 10 anos, já é muito difícil saber quais vão ser, né, as demandas da sociedade, quais vão ser as prioridades da sociedade. Então, existe também aí um dilema técnico. O que tem prevalecido? O período de 1 ano, tá certo? Como sendo mais conveniente para a solução, né, desse conflito político e técnico. E daí nasce, então, o princípio da anualidade, que aí no dizer de Storm seria 1 ano, o máximo de tempo durante o qual os parlamentares estão dispostos a consentir, a delegar os seus poderes, mas também, por outro lado, é o período mínimo necessário aos governos, ao executivo, para pôr o orçamento em execução. Não é? Então, é como se fosse uma solução, não é? Para esse problema. Aí se adotou o período de 1 ano. Bom, o Brasil adota o princípio da anualidade orçamentária, ou seja, o período que a gente tem, né, o princípio da periodicidade no Brasil atendido no período de 1 ano, está na 4.320, artigo 2º. E aí isso gera necessariamente uma reflexão. Não é? Será que todo tipo de gasto deve ser autorizado pelo mesmo período? Será que 1 ano é um período bom, por exemplo, para que eu autorize os gastos de custeio? Talvez sim. Né? Os custeios acontecem de forma mais rápida, mais célere. Né? Mas e se eu pensar no investimento? Não é? Será que faz sentido um investimento ser aprovado por 1 ano, se recorrentemente ele leva 2, 3, 4 anos para acontecer? Não é? Então, não é uma decisão fácil. Mas, por outro lado, também, né, faz sentido que o Congresso aprove parte do orçamento com um período e parte com outro? Também não faz muito sentido. Bom, o fato é que, por conta da adoção desse princípio da anualidade, existe uma série de problemas que surgem e que, em geral, estão associados a essa visão, digamos assim, de curto prazo, porque 1 ano é um prazo muito curto do ponto de vista de planejamento. Tá certo? Então, o primeiro desses problemas é a falta de conexão entre planejamento e orçamento. Não é? Isso é uma reclamação que quase sempre está presente, não é? Porque o orçamento tem um período curto de tempo para ser executado e os planos precisam, não é, ser desenvolvidos em 3, 4, 5 anos e, em geral, acaba tendo uma desconexão entre o que se planejou e o que vai para o orçamento. O foco em necessidades imediatas. Né? O orçamento é para 1 ano. Então, em geral, por exemplo, ano que vem eu vou construir um hospital. Então, o gasto é de implantação daquele hospital. Mas vamos supor que no 2º ano eu esteja com o hospital pronto, inaugurado, e eu vou precisar ter médicos, enfermeiros, né, nutricionistas, eu vou precisar de remédios, de macas, de
Ou seja, o custeio daquele investimento no hospital vai ser muito maior para o segundo ano. E talvez eu não tenha nem pensado nisso, porque no primeiro ano eu pensei apenas em implantar o hospital. Não é? Isso leva também a um problema, não é, de avaliação de receitas. Em geral, não é, eu quero fazer muita coisa e não cabe no que eu tenho de receitas. E aí a gente acaba, né, vendo ser recorrente a prática. Não, vamos inventar uma receita maior aqui, dar uma forma de estimar uma receita melhor para caber mais gastos. Né? Só que quando o orçamento começar a rodar, aquela receita não vai acontecer. Então, eu vou ter que, de alguma forma, diminuir gastos. Ou, o que também acontece, né, eu dissimular os gastos. Não, eu tenho um gasto enorme para fazer, não cabe em um ano, não. Então, eu vou tentar dizer que ele é menor aqui, tá certo? E, logicamente, que isso vai gerar ineficiência lá na frente. Consequência disso tudo é quando, né, aquele ditado, né, quando a farinha é pouca, meu mingau primeiro. Então, as pessoas vão acabar correndo para o serviço público, para os recursos públicos, de uma forma geral, e o orçamento vira um caso clássico do que se chama de tragédia dos comuns. Né? Ou seja, todo mundo vai lá tentar tirar o seu pedaço e não sobra para ninguém. Cada um fica com uma migalha. Não é? E também tem um outro problema. Em geral, né, tem gastos que, de fato, não vão ser concluídos em um ano. Né? Por exemplo, a construção de uma ponte, de um aeroporto, de uma hidrelétrica. Isso demora anos para acontecer. E como é que acaba vigorando na prática? Né? Eu tenho que apresentar o projeto no ano, eu vou ter dotação para o primeiro ano. No segundo, eu vou ter que aprovar de novo, e no terceiro de novo. Ou seja, uma aprovação recursiva que gera muito risco de, daqui a um ano, alguém chegar e dizer, olha, não, essa não é mais a minha prioridade, eu vou parar essa obra. Então, gera o risco de interrupção. Como é que se tem tentado combater isso? E aí você gera um efeito colateral, né? A questão das vinculações. Então, não, se eu quero que isso aqui esteja no orçamento por vários anos, então eu vou vincular receitas, eu vou separar determinadas receitas para que aquela obra ou aquele órgão funcione. Só que isso gera rigidez orçamentária. No primeiro ano talvez faça sentido, no segundo, no terceiro, mas eu congelei aquela vinculação. E 10 anos depois eu tenho um conjunto de prioridades do passado mandando no meu orçamento. Né? Então fica bastante complicado você ter flexibilidade orçamentária com esse risco, né? Com essa estabilidade que o horizonte de um ano acaba causando. Outro problema é que, de fato, os processos administrativos do setor público eles são mais demorados. Né? Há exigências legais de licitação, de contratos, de licenças ambientais. Tudo isso leva muito tempo para acontecer. E, às vezes, eu tenho uma dotação para um ano, quando eu consigo fazer a licitação e assinar o contrato, o ano acabou. Né? E, ao final do ano, aquele orçamento vai ser perdido. Né? E aí, o que acontece como resultado disso? Acúmulo de gastos, em geral, ineficientes no final do ano. Não consegui fazer o que eu estava prevendo, mas eu tenho uma dotação lá. Para evitar perder essa dotação, eu corro lá e tenho gasto com qualquer coisa. Né? Certamente, isso é um gasto que será muito ineficiente. Por outro lado, também, para o gestor, não usar o recurso significa, ou pode ser entendido, como ele não estando precisando daquilo. Né? Então, se ele deixar para o final do ano, vamos supor, ele tinha R$100 de orçamento, ele gastou 80, ora, no ano seguinte, quem faz a alocação vai dizer, olha, esse órgão não precisa de 100, precisa só de 80. Aquilo pode ser uma economia, por exemplo, por eficiência, por aumento da eficiência, mas o gestor vai acabar sendo punido, porque ele vai perder aquele recurso. Né? Bom, como eu falei para vocês no início, né, essa realidade não é só brasileira e não é de hoje, ela já existe há muitos anos, e é natural que tenham surgido vários instrumentos para lidar com essa questão. De fato, eles estão aí à disposição. Né? E eu vou trazer para vocês aqui, de forma condensada, né, pelo menos 4 que a gente vai analisar aqui. A periodicidade maior do que um ano, o carry-over, os restos a pagar, que, como a gente vai ver, é uma jabuticaba brasileira, e projeções para mais de um ano. Então, o que é periodicidade maior do que um ano? Isso aí significa que, simplesmente, eu vou autorizar a receita de despesa por um período maior do que um ano. Ou seja, em vez da periodicidade ser anual, ela será, por exemplo, como o exemplo clássico aqui do Uruguai, um período de 5 anos. Então, eles aprovam as receitas de despesa por 5 anos. Lógico, eles fazem uma revisão, mas é uma revisão pequena cada ano. Então, o orçamento deles, ele respeita o princípio, né, da periodicidade, mas não seguindo o ciclo anual. Tá certo? E aí é importante, né, destacar isso. O princípio da anualidade está subvertido aqui, mas não da periodicidade. Quer dizer, a cada 5 anos, o executivo tem que voltar ao parlamento, embora até o faça, como eu falei,
a cada ano em menor proporção, mas ele tem que voltar ao parlamento para rever todo o seu planejamento. Uma outra observação importante é que essa autorização para um período maior, ela pode ser para todo o orçamento ou pode ser apenas parcial, para algumas despesas. Então, aqui eu trouxe alguns exemplos. Por exemplo, no caso americano, os investimentos e obras, grandes compras, né, elas podem ser aprovadas por mais de um ano. Né? E nós temos um caso brasileiro aqui que vigorou antes da Constituição de 1988, que é o OPI, Orçamento Plurianual de Investimentos, onde a gente tinha dotações de investimentos por um período maior do que um ano. Bom, o segundo desses instrumentos é o carry-over, que é um exemplo típico lá do Reino Unido, e significa o quê? É a possibilidade de usar uma dotação não gasta, ou seja, uma economia orçamentária, além do período para o qual ela foi originalmente autorizada. Então, o que é isso? Né? O que é uma economia orçamentária? É um saldo que estava lá no meu orçamento como dotação e que, ao final do ano, eu não usei. Ou seja, a diferença, no caso brasileiro, entre a dotação e o empenho. Isso que sobrou, que eu não empenhei ao final do ano, no caso inglês, pode ser usado no ano seguinte. Né? Ou seja, aqui né, é um instrumento de plurianualidade que claramente subverte o princípio da periodicidade e, consequentemente, da anualidade. Porque eu vou gastar em períodos diferentes do autorizado aquela verba. Então, nesse sentido, ele é visto, né, inclusive, como uma exceção e adotado por razões práticas. Né? Então, por que se faz isso? Né? Quais são os argumentos favoráveis ao uso desse instrumento, do carry-over? Ele evita, aquilo que eu falei agora há pouco, né, a concentração de gastos no final do ano. Né? E, com isso, ele promove o uso mais eficiente de recursos. Então, imagine aquele gestor que, no final do ano, economizou recursos porque foi, de fato, eficiente. Ele tinha 100, gastou 80. Aqueles 20 que sobraram, ele vai poder usar para a própria função do órgão dele aquele valor. Tá certo? Isso permite também compensar a rigidez na execução, por exemplo, o tempo de licitação, de contratos, de legislação ambiental, né? E facilita também naquele caso de investimentos, por exemplo, que levam mais do que um ano para acontecer. Né? Mas quais são os riscos? Né? Quais são os argumentos contrários, né, ao carry-over? Por exemplo, uma dotação simplesmente que foi superestimada acaba virando um carry-over. Né? Um planejamento mal feito, tá certo? Porque foi ruim, né? A maior vai acabar beneficiando aquele gestor no ano seguinte. Um outro problema grave é que o órgão central ele acaba perdendo o controle da definição de prioridades, porque ele acaba tendo vários orçamentos, o orçamento do ano e aqueles que ficaram de anos anteriores, e aí o que ele vai priorizar? Não está mais na mão do gestor do órgão central, por exemplo. E, além disso, se tiver em excesso, se for possível fazer muito carry-over, isso pode comprometer o equilíbrio fiscal, porque no final, no ano seguinte, eu vou ter as receitas daquele ano. Né? O que ficou do ano passado já foi gasto e nesse ano eu vou ter. Então, o carry-over acaba concorrendo com os gastos do exercício. Isso pode gerar problema fiscal, de déficit, por exemplo. Bom, dado esses problemas que o carry-over traz, quais são os mecanismos de controle que, em geral, quem adota tem? Por exemplo, no caso da Alemanha e do Japão, eles fazem análise caso a caso. Não é qualquer gasto que sobrou ao final do ano que vai poder virar um carry-over. Eles vão analisar caso a caso. Né? Tem alguns países, por exemplo, que restringem para algum tipo de gasto. Por exemplo, gasto de capital eu posso gerar carry-over, mas, por exemplo, uma despesa corrente, não. Outro exemplo é o caso da Suíça, que ele limita por rubrica, por dotação orçamentária, a 3%. Então, eu não posso inscrever no ano seguinte restos a pagar superiores a 3%. Tem países também que adotam um limite máximo por ano, ou seja, vamos supor, 10% do orçamento pode ser colocado em carry-over, ou 5%. Tem países que adotam um máximo global acumulado. Então, eu acumulei 3% no ano, 5% no outro, mas eu não posso passar, por exemplo, de 8% no acumulado. E também há a possibilidade de restringir tanto a inscrição de carry-over como a realização dos gastos acumulados. Então, são uma série de cuidados que se tem que ter quando se tem essa possibilidade no orçamento. O terceiro exemplo de instrumento de plurianualidade é a questão dos restos a pagar, que é um exemplo tipicamente brasileiro. O que diz a nossa 4.320 no artigo 36?
né? Restos a pagar são despesas empenhadas, mas que não foram pagas até o dia 31 de dezembro. O nosso período anual é o ano calendário, né? Então ele encerra em 31 de dezembro, distinguindo-se as processadas das não processadas. Então, percebam, o Brasil ele não permite o carry-over. Significa que é uma dotação não utilizada, ou seja, aquela economia orçamentária que eu falei, que é típica do carry-over, ela é automaticamente cancelada no final do ano. Então, aquela dotação não usada ela é perdida, tá certo? Mas, se a gente voltar lá na definição, eu distingo os restos a pagar processados dos não processados. O que são os processados? São aquelas despesas que foram empenhadas e liquidadas, ou seja, a despesa no Brasil tem 3 etapas: empenho, liquidação e pagamento. A liquidação significa que o serviço ou o bem foi prestado, ele foi entregue, tá certo? Então, nesse caso do restos a pagar processados, as despesas foram empenhadas e o produto ou o serviço foi prestado, mas ainda não foi pago. Isso significa um mero diferimento do pagamento no tempo. E aí não está violando o princípio da anualidade da dotação. A dotação foi aprovada para um ano e foi usada naquele ano. Apenas o pagamento, isso é uma prática comercial comum, e tem que ser para o governo também, vai ser feito no ano seguinte. Mas o segundo caso são os restos a pagar não processados, né? São aquelas despesas que foram empenhadas, que elas são pendentes ou não de implemento de condição, e não foram liquidadas, ou seja, o produto não foi entregue, o serviço não foi prestado. E, além de tudo, não foram pagas. Ou seja, em geral, também se chama isso dos restos a fazer, né? Eu simplesmente tinha a dotação, empenhei, mas não recebi o produto e não paguei por aquele produto ou serviço. Então, isso não necessariamente vai gerar um passivo, porque, como eu falei, ele depende da condição da entrega ou não, tá certo? E, nesse sentido, na hora que eu escrevo um resto a pagar não processado, eu posso estar violando, então, o princípio da anualidade, porque eu vou acabar pagando e recebendo esse produto, né, no exercício seguinte, e eles podem ser vistos como um tipo, aí, aqui eu diria um tipo deturpado de carry-over, mas tem trabalhos na literatura que dizem claramente que o resto a pagar não processado no Brasil significa, né, uma violação do princípio da anualidade, portanto, uma forma de carry-over. É o ponto, né? Esses restos processados no Brasil, restos a pagar não processados no Brasil, eles não seguem os cuidados, em geral, relacionados com o carry-over que eu mostrei agora há pouco. Praticamente não há controle e eles podem ocorrer, não é? Todos esses problemas que a gente acabou de ver, tá certo? Bom, o quarto instrumento de plurianualidade significa projeções para mais de um ano. Ou seja, desenhar parâmetros fiscais, como, por exemplo, PIB, inflação, taxa de juros, dívida, receitas e despesas, para um horizonte de mais do que um ano. O exemplo clássico aqui é a Austrália. E aí existem vários tipos, tá certo? Várias classificações que eu posso fazer a partir desse instrumento. Por exemplo, eu posso classificá-los quanto à cobertura. Pode ser integral ou parcial. O que significa uma cobertura integral? Todas as receitas e todas as despesas do orçamento estão lá, não é, embutidas na minha projeção. Ou parcial, apenas uma parte das despesas ou das receitas são projetadas. Por exemplo, eu só vou projetar anualmente os investimentos, por exemplo, ou as despesas obrigatórias, ou o serviço da dívida, e assim sucessivamente. A segunda classificação é quanto à obrigatoriedade. Aquelas projeções podem ser vistas como obrigatórias ou como simplesmente indicativas. No caso de ser obrigatório, os valores projetados eles têm que ser executados. Não, por exemplo, uma dotação. Não é? Uma dotação tem que ser gasta. Ou ela pode ser simplesmente indicativa. Olha, o valor das receitas são indicativos. Eu não preciso atingir necessariamente aquela receita ou aquela despesa. Outra forma de classificar, e essa aqui é bem importante, porque é muito usada, né, na questão plurianual que a gente vai ver mais à frente, ela pode ser classificada quanto à recorrência, que pode ser rolante ou fixo. O que é um cenário rolante? A cada ano, eu faço, por exemplo, uma projeção para 4 anos. Findo o ano em curso, eu tiro ele da minha projeção e acrescento mais um. Então, a cada rodada, o ano encerrado é eliminado e o horizonte é ampliado em mais um ano. Tá certo? Em geral, nesse caso, o primeiro ano é obrigatório, né? E os demais são indicativos. A outra forma é fazer projeções fixas por um determinado período de tempo. Tá certo? Então, uma nova, vamos supor, o nosso PPA, por exemplo, a gente vai ver daqui a pouco. O nosso PPA traz projeções para 4 anos e elas não mudam ao longo desses 4 anos. Também uma outra forma de classificar é
quanto à flexibilidade. Essas projeções elas podem ser tidas como flexíveis, ou seja, elas podem ser revistas periodicamente, ou rígida. O cenário vai ser mantido por todo o período, salvo em casos de choques muito significativos. E uma última forma de classificar, tá certo, esses instrumentos é quanto à abrangência econômica. Isso aqui também é muito importante, a gente vai ver daqui a pouco, quando a gente entrar na questão da gestão plurianual, que existem vários tipos de MTF que acabam usando, né, eles vão evoluindo a partir de um cenário, por exemplo, que inicialmente foca só nas variáveis fiscais, então seria o cenário fiscal, que tem o quê? Variáveis macroeconômicas, como PIB, inflação, juros, receitas e despesas no nível agregado, dívida, etc. Mas eu também posso ter abrangência que se chama de orçamentária, quando eu passo a detalhar as receitas e despesas por órgão e função. E, por fim, né, quando eu envolvo a questão da performance, além de ter as variáveis fiscais e orçamentárias, eu vou detalhar as receitas e despesas por órgão e função, mas os programas vão ter foco em resultados. E aí eu já começo a ter forma de avaliação, não é? De métricas de mensuração. Bom, entrando então no próximo ponto, né, que eu falei com você lá no começo, da gestão da plurianualidade. Né? Então, a gente viu que a questão do princípio da anualidade gera algumas restrições ao orçamento, em geral associadas à ineficiência do gasto público, tá certo? Mas existem vários instrumentos de plurianualidade. E, consequentemente, existem diversas formas de integrar e de gerir esses instrumentos. Quais deles eu vou usar? Eu vou usar todos? Eu vou usar alguns? Como é que eles conversam entre si? Tá certo? Essa relação entre instrumentos é que eu estou chamando aqui de gestão da plurianualidade. Tá certo? No caso desse seminário, eu vou focar no que se chama de MTF, ou Medium Term Framework. E aqui eu trouxe uma descrição, né, trazida pelo Banco Mundial, de trabalho de 2013, que diz o seguinte: o MTF é uma abordagem estratégica de planejamento para estabelecer prioridades e alocar recursos. Essa é uma definição muito curta, muito sucinta, mas ela traz vários aspectos muito importantes aqui para a discussão. Não é? Por exemplo, é uma estratégia de planejamento. Então, envolve o planejamento. Mas que tem o foco de estabelecer prioridades na alocação de recursos. Então, você vê que é mais amplo do que um simples instrumento. Não é? E uma coisa bastante interessante é que essa forma de lidar com a plurianualidade, ela não viola o princípio da anualidade. Ou seja, os orçamentos continuam sendo feitos anualmente, aprovados anualmente, mas o que muda é o foco. Em vez de estar com apenas um ano na mente, eu vou ter vários anos à frente sendo planejados. Uma observação importante, que é sempre bom fazer, né, é a separação entre o que é um MTF e os chamados planos de desenvolvimento. Veja, embora o MTF procure ser uma estratégia de planejamento, ele não deve ser confundido com os planos de desenvolvimento. Tá? São coisas distintas. Os planos de desenvolvimento, eles têm que existir, tá certo? Eles existem, mas o MTF não tem a intenção, por exemplo, de concorrer com esses planos ou de substituir esses planos. O MTF ele tem que beber da fonte dos planos, tá certo? Das prioridades governamentais, para traduzir isso numa linguagem orçamentária para mais de um ano. Tá certo? Bom, eu vou começar aqui com o MTEF. Daqui a pouco vai ficar claro, né? Porque existe uma sopa de letrinhas nessa história, mas daqui a pouco vai ficar bem claro para vocês. Né? O que é o Medium Term Expenditure Framework, o MTEF, ou gasto, né, marco de gasto de médio prazo. Ele tem algumas características, tá, que eu vou descrever aqui para vocês. Basicamente, 3 aqui são muito importantes. A primeira é o uso sistemático da perspectiva plurianual rolante. Então, lembre que eu destaquei lá atrás, quando eu falei desse instrumento, né, instrumento rolante, ou seja, a cada ano eu excluo um e incluo um novo mais à frente para a minha base, para 3 coisas importantes. Os cenários macroeconômicos são tratados de forma plurianual, né, de forma rolante. As prioridades governamentais, isso é muito importante, porque aqui no Brasil, por exemplo, isso é um calcanhar de Aquiles, a gente não consegue definir prioridades sequer para um ano, quem dirá para mais de um ano. Né? E orçamentos anuais orientados para resultado. Então, eu uso de forma sistemática uma perspectiva rolante para essas 3 coisas. Cenários macroeconômicos, prioridades governamentais e orçamentos com foco em resultados. Uma outra característica muito importante, né, do MTF é que ele procura fazer uma distinção clara, por um lado, os programas que já existem
que já estão em andamento, e novos programas, ambos com a perspectiva plurianual. Então, qual é a ideia aqui? Não é? É evitar aquele caso que eu falei no começo, por exemplo, do hospital, que eu, no primeiro ano, prevejo a implantação do hospital e todo o gasto de custeio vem no segundo ano que eu não estava olhando para ele. Então, isso pode me gerar um problema fiscal muito grande lá na frente, porque talvez eu não consiga equipar aquele hospital adequadamente. Tá certo? Então, ele deixa claro, né, que os projetos de investimento eles devem prever os gastos de custeio que trarão no futuro. Tá certo? E aí, o outro pilar importante, né, desse mecanismo de gestão são formas de fazer a conexão entre o marco fiscal, as prioridades do governo e o orçamento propriamente dito, que são as despesas e as receitas detalhadas, que têm que ser todos consistentes entre si no curto e no médio prazo. Tá certo? Então, isso é o que se tenta fazer para construir um MTF. E é uma observação muito importante. Porque quando você vai para a literatura sobre esse assunto, existem alguns autores que veem o MTF como um instrumento, um conjunto, não é, de instrumentos. E aí, nesse caso, eles estão tratando, né, o MTF como um mero instrumento, seria um conjunto de mecanismos plurianuais de projeções, as fiscais, as orçamentárias, as programáticas, né? Mas eu também posso ver o MTF, aí eu já adianto para vocês, essa é a forma como eu enxergo o MTF, como um mecanismo de gestão. Então, ele não é simplesmente a soma desses instrumentos plurianuais. Ele é, sim, esse conjunto de instrumentos, mas também, e aqui é muito importante, as instituições e as formas de integrá-los para fazer uma gestão orçamentária plurianual que faça sentido. Então, aqui é importante o conjunto, não só de instrumentos, mas das instituições nas quais eles estão inseridos. Então, se eu não desenhar corretamente as instituições e as formas de integrar esses instrumentos, a coisa dificilmente vai funcionar. Então, aqui é aquilo que eu falei para vocês, né, da sopa de letrinhas. Existem o MTEF, o MTBF e o MTFF, que, em geral, isso está associado a uma evolução, não é? Embora isso não necessariamente aconteça nessa ordem, mas que é mais ou menos natural na hora de se implantar um MTF. Então, o mais inicial seria o MTFF. Eu até coloquei aqui em vermelho para destacar, esse F é de fiscal. Né? Então, ele vai trazer projeções rolantes para, por exemplo, variáveis macroeconômicas, PIB, juros, inflação, e também para receitas e despesas aqui de forma agregada. Se eu quiser dar um passo adiante, então eu vou para o MTBF, o B aqui é de budget, ou do espanhol MPMP, ou de pressuposto, né, do espanhol. Então eu passo a agregar, além das variáveis fiscais, receitas e despesas, PIB, juros e inflação, as despesas segregadas por órgão e função e as receitas detalhadas. Se além de todos os mecanismos que eu já citei, né, projeções fiscais, receitas e despesas detalhadas por programas, eu também tiver o foco em resultados, então aí eu parti para o MTEF, ou seja, o marco, né, de despesas de médio prazo. Bom, em geral, quando se desenha um MTF, ele, além daqueles 3 pilares que eu coloquei antes, né, se supõe alguns elementos fundamentais, que são basicamente uma etapa centralizada, top-down, uma etapa descentralizada, bottom-up, que vem dos órgãos setoriais para cima, e um processo iterativo e transparente de tomada de decisão. Então, por exemplo, o que seria uma etapa típica feita na fase top-down? O cenário fiscal de médio prazo. Por quê? Porque as variáveis macroeconômicas, como projeção de receitas, de despesas, PIB, inflação, não faz sentido que cada órgão tenha a sua. Isso tem que ser centralizado, tá certo? E a partir desse cenário, também numa etapa centralizada, se define o teto de gastos setoriais plurianuais, ou seja, o que, em geral, cada setor tem disponível. Se eu conseguir projetar ao longo do tempo, né, a minha receita e a minha despesa, certo? Eu consigo balancear, né? Eu quero que tanto vá para esse setor, tanto para aquele, assim sucessivamente. Numa segunda etapa, definindo esses limites setoriais por setores plurianuais, eu venho para uma etapa bottom-up. E aí ela é tipicamente descentralizada, ou seja, de baixo para cima. São vários órgãos setoriais, tá certo? Que vão fazer, não é, os seus planos estratégicos de médio prazo, tá certo?
e, naturalmente, fazendo aquela distinção que eu já comentei, entre o que eu já tenho, né, qual é o espaço fiscal disponível e o que eu quero colocar de novo, para saber se cabe ou não. Isso aqui é muito importante porque isso conecta com a questão da responsabilidade fiscal, do equilíbrio fiscal. E a última etapa, isso aqui é muito importante, talvez seja uma das grandes ausências no caso brasileiro, como a gente vai ver lá na frente, é um processo, e aqui é importante que ele seja iterativo, né? Ou seja, de idas e vindas, de muita discussão, e transparente de tomada de decisões. Qual é a ideia aqui? É que a conciliação das demandas, que sempre se quer mais do que está disponível no orçamento, tá certo? Mas que haja uma conciliação, uma pactuação em torno das prioridades que foram definidas. Então, eu tenho que me comprometer, não é, com um horizonte plurianual de prioridades, para, a partir daí, fazer essa alocação setorial e aí pactuar, olha, eu estou precisando um pouco mais, vamos ver de onde é que tira, isso está de acordo com a prioridade, tá certo? Então, eu tenho que ter um cenário fiscal que seja consistente, tá certo? E as prioridades têm que embasar essa distribuição setorial. Então, essa é a ideia básica de um MTF, que eu trago aqui para vocês, né, um simplificado do que seria um MTF. E aqui, naturalmente, isso é uma questão simplificada, na prática isso acaba sendo um pouco mais detalhado, mas aqui com essas 8 etapas que eu trouxe, fica bem claro o que é que eu estou falando. Né? Então, eu começo o processo orçamentário lá, né, eu coloquei aqui umzinho, né, numa fase top-down, centralizada, ou seja, de cima para baixo, onde se define, por exemplo, o cenário fiscal que eu vou ter, por exemplo, para 3, 4 anos à frente. Né? E com base nesse cenário fiscal, eu tenho o meu teto que eu posso gastar, né, dentro do limite de receitas que eu vou dispor. Com base nesse teto agregado, eu vou então fazer, ainda na minha etapa centralizada, os tetos setoriais preliminares. Não é? Então, por que são preliminares ainda aqui? Porque isso vai ser um processo de discussão, não é, ao longo do tempo. Essa fase top-down, então, ela dá lugar a uma fase bottom-up, descentralizada, onde estão vários ministérios, vários órgãos descentralizados, cada um fazendo o seu orçamento. Então, eles pegam os gastos existentes, tá certo? Vão rever suas prioridades, seus projetos e tal, vão tentar separar aquilo que eles já têm, daquilo que eles querem fazer, tá certo? Vão ver o espaço fiscal disponível e aí vão propor a inclusão de novos programas. Todo mundo faz isso, tá certo? E, às vezes, não cabe mesmo dentro do teto setorial inicialmente não é definido. E aí todo mundo leva, então, para cima, para mais uma vez numa etapa top-down, se definir a pactuação dessas demandas e os testes definitivos. E aqui que é importante entrar naquele mecanismo que eu falei, transparente, não é, de pactuação, onde fique claro, olha, eu vou cortar esse ministério, não é porque eu gosto de fulano, ou fulano do meu partido, ou tal, é porque a minha prioridade é essa, é diferente. E se essas prioridades estão claras, esse mecanismo de pactuação ele é transparente, as pessoas vão entender, tá certo? Então, elas vão ter o corte e vão, né, acabar aceitando aquele corte. Com base nisso, então, se tem um novo teto, tá certo? E aí sim, volta para uma etapa no número 7 aqui, de preparação descentralizada do seu orçamento, onde eu já tenho esse orçamento definido, e aí vai seguir para aprovação e revisão aí sim pelo Congresso, etc. Certo? Então, esse é um mecanismo simplificado, mas dá para entender, não é, essas etapas do que seria um marco de médio prazo. Quais são os argumentos favoráveis para que eu siga, não é, todo esse processo que eu acabei de descrever? Primeiro, ele favorece a conexão entre, não é, orçamento e plano de governo. Tá certo? Por quê? Porque eu agora vou distribuir esses recursos com base em prioridades, em plano de governo, e também favorece o planejamento fiscal de um prazo mais longo. Certo? Esse meu horizonte fiscal não é só de 1 ano. Agora ele vai passar a ser de 3, 4, 5 anos, conforme eu defino aí no meu desenho de Estado. Certo? Ele conduz à priorização de gastos, porque fica claro, eu agora vou focar naquilo que me interessa e eles vão ter que estar alinhados com os objetivos do governo. Ou seja, isso favorece a alocação estratégica dos recursos. Ele explicita também a relação entre despesas correntes e de capital. Né? Aquele exemplo já aqui que eu recorri a ele algumas vezes, do hospital. Ou seja, o hospital não é só o prédio, uma escola não é só o prédio da escola. Precisa de profissionais, precisa de insumos, né, lá dentro. Isso tudo, às vezes, até sai mais caro do que a própria construção do equipamento. Tá certo? E aí, uma questão aqui muito importante, né, que em geral se associa ao marco de médio prazo,
é que ele favorece a estabilidade, a credibilidade da disciplina fiscal. Por que isso? Não é? Porque eu dou para o gestor um horizonte mais seguro por um período mais longo de tempo. Então, o gestor mais ou menos sabe o que ele vai dispor de orçamento, independentemente de ter que vincular a receita. Tá certo? Então, eu consigo dar um horizonte, não é, mais crível para aquele gestor, ou seja, isso aumenta a credibilidade do gasto. E, naturalmente, a disciplina fiscal. Por quê? Porque o meu teto de gastos ele vai ser construído com base num cenário macro fiscal coerente. Tá certo? Ou seja, tudo isso ele ajuda a explicitar os trade-offs, os dilemas presentes no orçamento. O orçamento, como eu falei para vocês lá desde o começo, é uma peça técnica, mas também política. Então, tem, naturalmente, grandes embates no orçamento. O ideal é que isso seja feito de forma transparente. Tá certo? E essa transparência vai acabar inibindo, por exemplo, projeções pouco responsáveis de receita, né? O escondimento de alguns gastos, manipulações do orçamento. Né? E tudo isso vai, então, estimular a eficiência do gasto, tá certo? E favorece também a transparência e a participação na tomada de decisões. Então, esses órgãos pactuados que eu falei, né, que vão discutir, né, se as alocações vão ser feitas assim ou assado, em geral, ele vai envolver os grandes órgãos do governo, como Casa Civil, por exemplo, o Ministério da Economia, mas também os ministérios setoriais. Certo? É possível se colocar a sociedade civil nessa discussão. Certo? Então, você amplia muito mais a participação, isso favorece a transparência. Tá certo? E ajuda a superar algumas limitações do orçamento anual, que eu coloquei lá no começo, né? Sem contrariar o princípio da anualidade. Ou seja, eu continuo indo ao Congresso todo ano, mas agora eu levo uma perspectiva que não é mais só de um ano, e sim para vários anos. Naturalmente, isso não tem um condão de resolver todos os problemas. Tá certo? O MTF, para funcionar, ele tem que ser bem desenhado e tem alguns riscos que é importante, esses riscos já estão mapeados de alguma forma, tá certo? O primeiro deles, né, é a imposição de restrições fiscais pouco efetivas. O que é isso? Né? A tendência que eu tenho para, em um ano, superestimar as receitas, elas continuam existindo. Então, o risco que se tem aqui é eu superestimar a receita para 1, para 2, para 3 e para 4 anos, ou seja, por todo o meu horizonte. Certo? Para, em tese, ampliar o que eu posso colocar para dentro do orçamento. Tá certo? Isso pode acontecer, se não se tomar o cuidado para que isso não aconteça, é muito tranquilo que isso também vai desandar. Um outro risco que pode acontecer na construção do MTF é dos órgãos setoriais, dos ministérios, passarem a ver aquelas projeções, aquele teto do gasto setorial que eu mencionei anteriormente, como um direito adquirido. Tá certo? Ah, não, você me prometeu que eu teria isso aí por 4 anos, eu quero isso. E isso certamente vai dificultar, se a postura for essa, vai dificultar o remanejamento de prioridades. Então, a ideia é que isso seja rolante. Não só os cenários, eles são revistos a cada ano, mas também as prioridades e, naturalmente, o orçamento. Tá certo? Então, a ideia é que isso não possa ser visto como um direito adquirido. Com alguma estabilidade, sim, mas não um direito adquirido. Tá certo? Outro problema que pode surgir são alguns órgãos tentarem jogar com o orçamento, seja antecipando receitas, seja postergando despesas, para tentar alterar o bolo a ser distribuído. Certo? Um outro risco que também pode comprometer o desenho do MTF é ambiente de muita instabilidade. Né? É muito difícil, num ambiente, por exemplo, com muita inflação, você fazer projeções fiscais que vão acontecer daqui a 3, 4 anos. Tá certo? Ou, por exemplo, num momento como esse de pandemia. Então, quanto mais estabilidade, pior ficam as minhas projeções e, portanto, menos eu consigo enxergar à frente. Né? Outro risco muito grande para que essa coisa não funcione, né, são regras institucionais e legais que sejam pouco adequadas. Por exemplo, um ambiente de pouca transparência. Não existir, né, os mecanismos de pactuação, por exemplo. A consequência disso, restrição fiscal fraca, ou seja, eu coloco um teto de gasto, mas aquele teto de gasto ele está superestimado, por exemplo. Né? E se acontecer, então, tudo isso que eu estou falando, o MTF vai se tornar mais um mero exercício retórico, sem conexão com a realidade cotidiana do governo, como mais ou menos a gente já escuta aí correntemente, né? O nosso orçamento é uma peça de ficção. Então, vejam, o que é que eu estou querendo dizer aqui? O MTF é uma tentativa de superar isso, tá certo? Mas se ele não for bem pensado, se ele não for bem construído, ele não necessariamente vai resolver o problema. Bom,
Quais seriam, então, as pré-condições para que ele possa tentar ser implantado com alguma chance de sucesso? Eu tenho que ter processos e controles orçamentários desenvolvidos. Mas se eu tiver um orçamento muito incipiente, eu não vou conseguir fazer isso. Eu tenho que ter, não é, prioridades e objetivos de médio prazo claramente definidos. Se esses objetivos não estão claros, como é que eu vou saber o que eu vou fazer daqui a 4 anos? Não é? Eu tenho que ter também planos setoriais estratégicos e financeiros com horizonte plurianual e tentar definir serviços, né, e produtos que eu, de fato, vá entregar à sociedade. Tá certo? Eu tenho que ter também métodos realistas e confiáveis de projeção plurianual, de receitas e despesas. Não adianta nada eu fazer uma projeção ruim, porque se a projeção for ruim, certamente no meu cenário será, e aquele meu teto não vai funcionar, e etc. Né? É muito importante também ter mecanismos de prestação de contas que sejam exaustivos e transparentes, onde eu consiga comparar, né? Olha, eu projetei isso, realizei isso. Isso tem que ficar muito claro, tá certo? Lógico, orçamento é sempre planejamento, eu não vou acertar, mas eu tenho que ter métodos adequados e que me permita lá na frente rever, tá certo? E dizer, olha, eu errei aqui, mas eu vou consertar dessa forma, daquela. Então, isso tem que ser trazido de forma clara para a discussão, tá certo? Ou seja, eu tenho que ter processo de divulgação e de monitoramento dos orçamentos desenvolvidos, tá certo? E talvez o mais importante de tudo, eu tenho que ter um compromisso das autoridades com esse processo de gestão, tá certo? Eu tenho que cumprir as metas, tá certo? Eu tenho que colocar restrições fiscais que sejam críveis, que sejam aderentes com a realidade. Se eu não tiver na condição de fazer isso, dificilmente isso tudo vai funcionar. Bom, antes de a gente entrar no caso brasileiro, né, e começar a discutir o que a gente tem aqui no Brasil, eu trouxe essa citação aqui de Alan Tomasi, né, num trabalho de 2001, que eu acho muito interessante, porque diz o seguinte: a definição e a metodologia do orçamento plurianual varia de um país para o outro. Então, não adianta imaginar que se tem a fórmula pronta. Vai ser, cada caso é um caso. Né? Além de variar de um país para o outro, em cada país, esse enfoque variou ao longo do tempo, dependendo dos interesses políticos e das prioridades. Então, quando se vai pensar em plurianualidade, não adianta querer, olha, como é que é o figurino aqui? Não existe um figurino pronto. Você tem que ver a realidade daquele país, os instrumentos que eles dispõem, as instituições que eles dispõem, e tentar fazer uma coisa que faça aquelas instituições, aqueles instrumentos caminharem na direção da plurianualidade. Não tem como ser diferente disso. Bom, então aí na questão orçamentária do Brasil, né? A gente já tem alguns instrumentos de plurianualidade claros aqui no Brasil. O primeiro deles é o Plano Plurianual, o PPA, como o nome já diz, plurianual está até no nome. Ele tem um horizonte quadrienal, tá certo? Ou seja, 4 anos, e ele vigora por 4 anos também. Tá certo? Nós temos a LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, que, embora seja anual, ela traz um cenário fiscal rolante, não é? Para 3 anos. Nós temos os restos a pagar, que eu já comentei anteriormente, tá certo? Que é uma forma de plurianualidade ou um tipo deturpado de carry-over, tá certo? E eu até aqui coloquei o teto do gasto com a interrogação, né? Porque, de fato, o teto do gasto ele não é um instrumento de plurianualidade, mas ele naturalmente conversa, porque ele traz um teto plurianual para os gastos, aqui no caso, de 20 anos, com a revisão no período de 10 anos. Tá certo? Então, embora ele não seja um instrumento direcionado à gestão plurianual, ele traz restrições plurianuais no caso brasileiro. Eu, então, vou focar nos 2 primeiros, os RAPs eu já conversei lá atrás. O teto de gasto, como eu falei, ele não é um instrumento típico de plurianualidade. Tá certo? Então, vamos ver como é que está o PPA e a LDO aqui no caso brasileiro. O PPA, como eu já falei para vocês, ele faz o nosso planejamento de médio prazo, ou seja, para 4 anos. Só que ele tem uma característica, né, que são cenários fixos, tá certo? E, veja, se é difícil projetar para 1 ano, para 2 anos, para 4 é bastante complicado. Se eu não vou rever esse planejamento a cada ano, ou seja, se eu não uso uma estrutura rolante, muito rapidamente esse orçamento, esse planejamento, esse cenário fica defasado, tá certo? E acaba que, no caso brasileiro, isso tem, infelizmente, acontecido. Esse cenário que o PPA traz, ele, em geral, ele é essencialmente informativo. Tá certo? Ele, no primeiro ano, bate com a da LDO, bate com o orçamento, faz sentido, mas já no segundo está defasado e está esquecido. Tá certo? No terceiro nem se fala, o quarto menos ainda. Ou seja, há um baixo nível de integração entre os cenários fiscais traçados e a programação trazida no plano. Tá certo? Por exemplo, né, se eu estimei mal as receitas, isso não vai ter nenhuma consequência no PPA, por exemplo.
né? Não há contingenciamento da programação porque a receita ficou abaixo do que estava previsto no PPA. Tá certo? Ou seja, as despesas que estão previstas naquele plano, elas não são afetadas pela confirmação ou não da arrecadação. Né? E um outro problema que o PPA não conseguiu dar conta é de definir as prioridades governamentais. Tá certo? Ele é um orçamento, ele é um instrumento fixo por 4 anos e dificilmente você consegue manter, sequer por um ano, que dirá por 4, as mesmas prioridades no Brasil. Certo? Então, ele tem, embora seja um instrumento de plurianualidade, ele tem falhado nesse papel aí de forma, né, bastante clara. Muito embora, é bom dizer, bem da verdade, ele tem evoluído, tá certo? A cada edição, a cada quadriênio, ele vem melhorando, mas ainda não conseguiu superar grande parte das limitações no que toca à gestão plurianual. Bom, a LDO, o objetivo dela é fazer a ligação entre o plano plurianual e o orçamento anual, ou seja, a LOA, e estabelece, conforme está lá na Constituição, metas e prioridades para a elaboração do orçamento, que é anual. Certo? Ele traz cenários macrofiscais rolantes para um horizonte de 3 anos, isso aqui é bem interessante, né? Mas veja, são cenários macrofiscais. Traz inflação, PIB, dívida, juros, receitas e despesas, tá certo? Mas não entra, por exemplo, no caso da LDO, no detalhamento, por exemplo, de função, despesa, de gastos, tá certo? Outra coisa muito importante, né, que a LDO traz é a definição da meta de resultado primário, tá certo? E ele impõe, por conta dessa definição de resultado primário, uma forte integração entre os cenários fiscais e a execução da LOA. Ou seja, se ao longo da execução do ano surgir a possibilidade de descumprimento da meta de resultado primário, os gastos orçamentários serão contingenciados, certamente tema, né, assunto que vocês já ouviram diversas vezes, né, no noticiário, tá certo? E é importante destacar também aqui, existe um mecanismo de ajuste fino desses cenários, ou seja, a cada 2 meses, né, no mínimo, né, o executivo tem que fazer a revisão desses cenários nos relatórios bimestrais e calibrar a necessidade desse contingenciamento ou não, né, ou descontingenciamento. Mas também, assim como acontece no caso do PPA, a LDO não tem conseguido, ela tem falhado em definir essas prioridades governamentais. É comum o executivo mandar um conjunto vago de prioridades, o Congresso emendar, não é, colocando milhões de prioridades, às vezes não é, bastante paroquiais, e aí o executivo vir e vetar todas as prioridades definidas pelo Congresso. Ou seja, isso tem sido recorrente e, de fato, a LDO tem falhado também em externar essas prioridades governamentais. Bom, aqui eu trouxe um quadro que resume um pouco das características desses 2 instrumentos no Brasil. Não é? Então, eu tenho aqui nas colunas, né, a classificação, na primeira coluna, o PPA e a LDO. Então, por exemplo, a gente viu que uma das formas de classificar as projeções plurianuais era quanto à cobertura, que podia ser integral e parcial. Nesse caso, tanto o PPA quanto a LDO, eles cobrem, né, o integral das receitas e das despesas, no caso do governo federal. Certo? Quanto à obrigatoriedade, que ele pode ser obrigatório ou indicativo, no PPA, só o primeiro ano é obrigatório, porque ele coincide com a LDO e com a LOA. Nos demais, ele é meramente indicativo e, como eu falei para vocês, né, não tem nenhum mecanismo que me obrigue a rever esses gastos, né, que eu contingencie o orçamento por conta de uma inadequação com o PPA. No caso da LDO, ele traz um cenário para 3 anos, o primeiro é obrigatório, tá certo? E aí que está definida a meta e tal. E os demais são executivos. Quanto à recorrência, eu já falei para vocês, no caso do PPA, o cenário é fixo, tá certo? E no caso da LDO, o cenário é rolante, ou seja, a cada ano vem uma nova LDO, onde ela exclui o ano anterior e coloca mais um à frente. Então, estou sempre com 3 anos, e aí, percebam, se torna um instrumento muito mais arejado de projeção fiscal, tá certo? Eu consigo rever isso a cada ano, pelo menos. Né? Quanto à flexibilidade, né? O PPA ele tem sido tratado como rígido, ele não necessariamente deveria ser. Eu tenho como prever, né, que eu reveja o PPA. Mas, infelizmente, isso não tem sido a prática no Brasil, né? Então ele pode ser classificado aqui sim como rígido. E no caso da LDO, não, né? Esse planejamento é flexível porque ele é revisto a cada ano, tá certo? A cada período de 2 meses, embora a meta seja mantida, eu posso rever o cenário fiscal, por exemplo, por meio dos relatórios. E quanto à abrangência, eu até poderia dizer que o PPA ele tem abrangência de performance, porque ele traz indicadores, ele traz metas, então eu conseguiria avaliar com base no PPA,
Muito embora, não é, como o cenário é pouco realista, principalmente depois do segundo ano, não é, isso depois de um ano, se eu não revisar isso, faz pouco sentido, tá certo? Esse ano o BPA já está diferente, tá certo? Ele tem evoluído, esse novo quadriênio, ele tem tentado melhorar isso aí, mas ainda tem que se provar, não é isso? No caso da LDO, ela tem abrangência fiscal, ou seja, ela só traz variáveis macroeconômicas e fiscais, de receita e despesa, não entra na questão de função de governo, de programas, de órgãos, etc. Bom, aí eu lanço para vocês a pergunta, né? Será que o Brasil tem um MTF? E existem várias respostas para isso. Tá? Eu posso dar essa resposta numa visão mais instrumental, ou seja, olhando para o conjunto de instrumentos. E aí, por exemplo, eu trouxe aqui um quadro que foi retirado desse trabalho de 2010 de Filk e Scartassini. E o que é que eles fazem? Eles fazem uma lista de vários países, Argentina, Bolívia, Brasil, etc., e os diversos instrumentos. Se vocês olharem, né, o corpo dessa tabela aqui parece com aquela que eu mencionei da sopa de letrinhas. Né? Ele vai ampliando aqui. Então, por exemplo, tem projeção para PIB? Sim, então ele dá um tiquezinho. Tem projeção de inflação? Sim. Tem projeção de despesas agregadas? Sim. De receitas? Sim. Então, eu tenho um MTFF, ou seja, eu cumpri o lado fiscal dos meus cenários plurianuais. Se eu for adiante e incluir projeção de despesas por unidade administrativa, ou seja, por órgão, por função, no Brasil também ele dá um tiquezinho. As despesas por função? Sim. As projeções de receita são desagregadas? Sim. Então, eu também teria um MTBF, ou seja, o Bid Budgetary. E, finalmente, eu tenho projeções, não é? Eu tenho despesas planejadas por programa? Sim. Com foco em resultados e objetivos? Sim, também. Então, você perceba que, segundo esse autor, ele ticou, não é, todos os instrumentos que, em geral, eles são vistos no MTF, então ele responde sim, o Brasil tem um MTF. Mas, não é, respondendo essa pergunta com uma outra ótica, lembra que eu fiz aquela distinção entre uma visão mais instrumental e uma visão mais gerencial, né? E aí eu diria o seguinte, olha, o Brasil possui sim alguns dos instrumentos que são comumente associados ao MTF, mas ele não dispõe do processo completo e muito menos bem estruturado. Tá certo? Ainda falta bastante coisa. E que coisas são essas? Então, quais são os elementos de um MTF típico que a gente não tem no caso brasileiro? Então, por exemplo, tetos plurianuais setoriais no médio prazo. Né? O PPA tentou fazer isso, mas, como eu falei, será que isso vai ser revisto ao final de um ano? Né? Será que isso vai ser readequado? Né? Então, de fato, hoje a gente não tem, de forma funcional, um cenário plurianual rolante desses tetos setoriais. Ou seja, o gestor tem um horizonte de um ano e ponto. O segundo, o terceiro ano para ele é uma incógnita, ele vai saber só quando for fazer o orçamento do ano seguinte. Outra coisa ausente, não é? Orçamentos setoriais de médio prazo que reflitam planejamento estratégico dos ministérios. Né? Aqui a realidade ministerial é muito diversa, é muito heterogênea. Tem órgãos que sim, tem um planejamento estratégico muito bem feito, isso está refletido no seu planejamento setorial no Brasil, muito ministério que não tem nada disso. Né? Então, a cada ano eles fazem o que quiserem, o que está na cabeça do ministro, tá certo? E no ano seguinte, se for outro ministro, ele vai abandonar tudo aquilo, vai fazer tudo diferente da cabeça dele também. Certo? Então, isso é uma realidade que a gente precisa avançar muito no Brasil, essa questão de planejamento estratégico nos ministérios, que tenha consistência plurianual. Não é? Outra coisa que a gente não tem, não é, que é típico de um MTF, é uma distinção clara entre programas de andamento, que se chama de baseline, olha, isso aqui eu já vou gastar mesmo, isso aqui já está funcionando, e os novos programas que eu quero implementar. Porque se eu fizer essa distinção, fica muito mais fácil saber o que cabe e o que não cabe no orçamento. Né? Vai ser mais complicado eu parar uma obra por falta de orçamento, vai ser mais difícil, porque eu previ, olha, esse orçamento vai demandar isso lá na frente, então tem que ter recurso para isso. Se não cabe, eu não vou fazer, ou vou readequar o projeto, vou fazer um projeto diferente. Certo? Outra grande ausência, talvez aqui seja mais dramática no caso brasileiro, instâncias decisórias transparentes e com regras claras que permitam a alocação de recursos de forma pactuada e alinhada com os objetivos estratégicos. Aqui, infelizmente, a gente não conhece os objetivos estratégicos e muito menos como é que é feita essa alocação. Ela é feita num gabinete, 4, 5 pessoas, tá certo? E ninguém fica sabendo porque teve o orçamento cortado, porque teve o orçamento ampliado, tá certo?
fica aquela sensação, né, de que os amigos do rei recebem mais, tá certo? Isso é uma grande falha que, né, nos afasta do MTF mais completo e mais coerente. Outra coisa que a gente não tem no Brasil é a imposição de restrição fiscal forte na elaboração dos orçamentos, sequer nos anuais, né? Então, o nosso orçamento anual é comum a gente ter contingenciamento, e muitas vezes não é porque a Receita frustrou por uma questão não prevista, é simplesmente porque há uma prática de se tentar ampliar, né, as receitas para caber mais coisas no orçamento, e com isso você minorar, né, esse embate político que ele tem lá dentro, mas você só posterga a decisão, né? Em vez de ser na hora de planejar, você vai ter que fazer esse contingenciamento lá na frente e cortar lá na boca do caixa, tá certo? E outra coisa que falta no Brasil, então, são esses mecanismos transparentes de prestação de contas das divergências entre o realizado e o projetado. Então, depois de um ano, o cenário da LOA mudou, o cenário da LDO mudou, quem foi lá verificar, né? Qual é a implicação do planejamento? Eu não tenho nenhum instrumento que me permita seguir, olha, peraí, aqui eu errei, mas eu vou ajustar por conta disso e tal. Então, não há essa prestação de contas transparente dessas divergências. Bom, aqui, né, eu já falei bastante, eu vou trazer algumas questões para reflexão, né, e depois eu vou tentar abrir para perguntas, tá certo? Algumas conclusões, tá certo? E depois algumas questões para motivar aí a reflexão de vocês e a gente tentar responder algumas perguntas. Bom, primeira conclusão que a gente chega de tudo isso que eu falei aqui. A plurianualidade é uma questão complexa que envolve tanto questões técnicas como políticas. Não dá para se iludir, né, que só porque eu quero, eu vou fazer. Não. Tem questões técnicas que precisam ser resolvidas, mas também questões políticas. Não adianta ser ingênuo aqui, tá certo? Do ponto de vista político, né, qualquer alteração relativa a essa questão anual ou plurianual envolve a forma como o Executivo e o Congresso se relacionam. Então, a gente aqui tem, né, por exemplo, no momento, né, um ambiente conflagrado aí entre Congresso e Executivo, tá certo? Isso é recorrente no país, né? A gente tem o chamado presidencialismo de coalizão, mas nem sempre se consegue ter essa coalizão bem firme, tá certo? Bem formada. Então, mexer com a anualidade, tá certo? Envolve, sim, essa relação entre Executivo e Congresso, isso tem que ser levado em consideração, tá certo? Como eu falei para vocês, do ponto de vista técnico, tem vários instrumentos de plurianualidade e, consequentemente, tem várias formas de integrar esses instrumentos. Eu posso ir para o MTF, mas eu posso ter outras soluções, não necessariamente, né, como as que eu descrevi aqui, tá certo? A ideia é que eu preciso evoluir para considerar questões plurianuais, porque, sem dúvida, a qualidade do gasto, né, a eficiência e a efetividade do gasto tem a ver com um horizonte mais largo de tempo, tá certo? Mas também não adianta imaginar que eu vou copiar o caso da França, por exemplo, o caso do México ou do Japão. Não adianta. O Brasil é diferente do Japão, é diferente do México, é diferente da França, tá certo? Então a gente tem que tentar desenvolver os nossos instrumentos com a nossa realidade, fazer a nossa realidade. Bom, como eu já apontei para vocês também, a gente tem uma série de instrumentos de plurianualidade, mas, pelo menos na minha opinião, a gente não pode dizer que já dispõe de um MTF completo, não é? Coerente, bem articulado. E aí, feito, né, essas considerações, eu lanço aí algumas perguntas, né? Quais são os caminhos, né, para melhorar nossa performance orçamentária, né? Em particular na questão plurianual? Será que eu tenho que criar novos instrumentos? Será que eu tenho que gerir de forma diferente os já disponíveis? Ou eu tenho que fazer uma combinação de ambos, né? Novos instrumentos e novos mecanismos de gestão? Em que direção eu vou? Né? Quais novos instrumentos? Quais novos mecanismos de gestão? O Brasil quer ir na direção do MTF? Essa é uma decisão que tem que ser tomada, e como eu falei lá atrás, é uma pré-condição. Eu tenho que ter patrocinador, eu tenho que ter vontade política de ir nessa direção. Se isso não está formado, dificilmente, né, o Brasil caminhará nesse sentido. E mais do que isso, né, quais são os cuidados necessários que eu tenho que ter em cada uma das alternativas disponíveis? Além desses cuidados, qual é a melhor estratégia para implementar? Porque aqui é aquela história que a ordem dos fatores altera o produto. Não adianta eu querer partir, por exemplo, para o mecanismo de pactuação se eu não consigo ter, por exemplo, um teto do gasto, um baseline bem definido. Eu vou pactuar o quê? Tá certo? E também não adianta eu ter um baseline bem definido se, na hora de pactuar, eu simplesmente não dou transparência a isso, é uma decisão que bem me convier. Tá certo? Bom, então é isso que eu tinha para apresentar para vocês.
Quem tiver interesse, né, em se aprofundar nesse tema, eu vou aproveitar aqui e fazer a propaganda, né? Tem um livro, né, que foi feito por mim e pelo Martim Fortis, está aparecendo aí na tela de vocês, está aqui na minha mão, chama Plurianualidade Orçamentária no Brasil, Diagnósticos, Rumos e Desafio. Ele é um livro que está disponível para download de forma gratuita, então foi lançado pela ENAP, tá? Então, quem tiver interesse, está aqui, não é, o link, mas se vocês derem um Google com o título do trabalho, certamente vai vir a página, vocês conseguem baixar. Quem tiver interesse, está aí à disposição. E, além disso, eu trouxe aqui também uma série de referências bibliográficas, tá? Quem quiser se aprofundar mais ainda no tema, então tem aqui alguns livros importantes, né? Que vale a pena consultar quem tiver interesse nesse tema. Ok? Estou à disposição aí para as perguntas que eventualmente alguém queira fazer. É isso, obrigado, professor. Foi muito bacana, acho que foi um momento de bastante aprendizado. Agora, pessoal, quem quiser fazer alguma pergunta, pode falar no chat aí que eu repasso ao professor. Boa noite, Ana. Tem alguma pergunta? Ó, professora Ana Ramos, gostaria de saber o que o senhor acha da proposta de extinção do PPA. Bom, vamos lá. Sendo bem franco contigo, Ana, o PPA não tem funcionado, tá? De fato, para ser um instrumento que não funciona, não faz muito sentido existir. Eu acho que o PPA ele teria que ser repensado, tá? Eu acho que isso praticamente uma unanimidade no caso brasileiro. O PPA precisa ser reestruturado, tá? Embora, como eu tenha falado, ele vem evoluindo a cada ano, né? Eu acho que o PPA no Brasil se tornou muito pretensioso e, por conta disso, ele acaba não dando conta do que se propõe, né? O PPA ele é um instrumento orçamentário, né? Ele está lá na Constituição, no capítulo 2, orçamentos. Mas ele tenta também ser, ao mesmo tempo, planejamento, ou instrumento de planejamento governamental, ou instrumento das prioridades governamentais. E tudo isso numa estrutura rígida, que não evolui e que, consequentemente, acaba não espelhando nem o planejamento, nem as prioridades governamentais, tá certo? E nem o orçamento. Então, eu acho que ele precisa, sim, ser revisto. Eu não acho necessariamente que ele precise existir, não da forma como ele vem sendo feito. Tá? Eu acho que, por exemplo, gastos com horizonte plurianual, sem dúvida, é isso que eu estou defendendo aqui. Tá? Mas eles não precisam, por exemplo, vir numa roupagem fixa, por exemplo, de cenários fixos, de gastos fixos. Se fosse rolante, por exemplo, seria muito mais interessante. Tá certo? E eu poderia, por exemplo, pegar partes do que se faz hoje no PPA, né, e dar mais flexibilidade a elas e, sim, se tornar isso num instrumento efetivo. Por exemplo, o que eu acho que não pode faltar? Né? Somente no caso dos investimentos públicos, eu tenho que ter isso muito claro e mapeado. Tá certo? Eu tenho que saber que investimentos eu quero fazer e qual é o impacto plurianual deles. Isso não tem que ser nem por 4 anos, na minha opinião, tem que ser no tempo de vida do projeto. Então, o projeto dura 10 anos, ele tem que estar previsto nos 10 anos. Porque, senão, se eu não tiver com esse horizonte, o projeto fica no meio do caminho. Tá certo? Então, eu acho que sim, coisas que o PPA faz são importantes, mas na roupagem que ele assumiu, não tem funcionado. Tá? Então, eu não sou contrário à extinção dele, não. Tá? Eu acho que ele não pode ser tirado sem colocar nada no lugar. Tá certo? No caso, por exemplo, ele serve para um MTF, eu acho que a LDO, por exemplo, cumpre um papel muito mais importante. Tá certo? Os cenários fiscais da LDO eles são muito mais críveis, eles são volantes, eles são revistos e tal. Agora, tem coisas que a LDO não traz, como, por exemplo, essa questão plurianual dos investimentos. Isso teria que estar em algum lugar. Tá? Não precisa ser rígido como é no PPA, por exemplo, tá certo? E nem precisa ser um PPA tão abrangente, assim, querendo ser ao mesmo tempo planejamento, definidor de prioridades e definidor do orçamento. Né? Prioridades quem trata em geral é a Casa Civil, e como eu falei para vocês, o PPA acaba não retratando isso, e também não reflete as prioridades. Então, elas são simplesmente esquecidas do PPA, ele é jogado de lado, ele é colocado numa prateleira ou numa gaveta e ficou lá só para cumprir a lei. Excelente, professor Hugo. Depois pediu para o senhor disponibilizar o seu e-mail. A Ana agradeceu a resposta, respondido, Ana.
A Conceição, ela mandou a seguinte mensagem aqui, ó. Não obstante as particularidades de cada país, não existindo receita pronta, tem um momentinho que fugiu a pergunta aqui. Não existindo receita pronta, qual país pode ser citado como uma referência de aplicabilidade dos instrumentos de gestão de plurianualidade? Bom, tem dois exemplos assim que me vêm na mente claramente, né? São Austrália e Nova Zelândia. Esses são países precursores em toda essa metodologia, que já avançaram muito e basicamente tem esse processo aí bem desenhado e bem estruturado. E se vocês olharem as finanças públicas desses países, vocês vão ver que elas são bem geridas e o negócio tem funcionado lá de forma bem eficiente. Ah, bacana, professor. Deixa eu ver aqui. Tem uma outra pergunta. A pessoa acabou não se identificando, mas ela está portando um Galaxy J5 Pro. Dá boa noite, agradeceu e fala: fico pensando como poderíamos fazer nos municípios, dado que muito deles é um recorte e cola feito, na maioria das vezes, por escritórios de contabilidade. Não há planejamento nenhum. Então, qual a saída? Veja, é difícil, né? A gente tem uma realidade municipal no Brasil, tradicionalmente, historicamente, de pouca estruturação. Né? A gente passou por um processo de multiplicação de municípios, né? A gente tem mais de 5.500 municípios, e muitos deles de população de tamanho muito reduzido, e, consequentemente, de quadros desestruturados do setor público. Então, é uma realidade muito complexa, né? Embora eu consiga ver assim, de forma muito clara, né, a União bem estruturada no Brasil, os estados em geral já estão bem estruturados nesse campo macro fiscal, mas nos municípios não. As capitais já caminharam um pouco mais, municípios médios também, mas os pequenos municípios é uma realidade muito difícil e acaba virando isso que você falou mesmo. É um copia e cola, o escritório de contabilidade sai vendendo aí Brasil afora. É difícil mudar essa realidade. Talvez, né, isso tenha que partir para um processo mais amplo, né, de reestruturação desse desenho municipal no Brasil. Mas não é uma questão fácil de responder, não. Também não tenho uma resposta pronta para isso para te falar. Bacana, professor. A Ludmila agradeceu, né, pela aula e gostaria de saber a sua opinião sobre qual seria a vinculação dos planos de governo apresentados numa campanha eleitoral e os PPAs elaborados pelo governo ao assumirem o planejamento efetivo do orçamento. Há forma de integração obrigatória entre esses dois instrumentos de planejamento? Perfeito, excelente essa colocação. Veja, a gente no Brasil, né, tem uma carência grande que é de uma nova lei de finanças. Né? Isso está previsto lá na Constituição de 88 e até hoje não foi revista. A nossa lei de finanças era de 1964, né? Ou seja, embora ainda tenha muita coisa interessante na nossa 4.320, ela já é uma senhora idosa, né? E embora ainda dê conta do recado, ela ficou defasada, né? Existe uma discussão, isso há cerca de 2, 3 anos atrás, até talvez um pouco mais, 4 anos atrás, né? Isso esteve no Congresso, chegou até, né, a ser votado, a ter substitutivo e tal, da nova lei de finanças. E a proposta que tinha lá era exatamente essa que você colocou, né? De que o PPA fosse muito enxugado e ele acabasse espelhando exatamente as propostas de campanha, tá certo? Eu acho que é interessante, tá certo? Porque, de fato, você se elegeu com aquela proposta, é natural que ela seja colocada no ano seguinte. Mas, em geral, né, como é que funciona com o PPA? Eu faço o PPA no meu segundo ano de governo, né, para vigorar no segundo, terceiro, quarto e no primeiro ano do ano seguinte. Quando eu assumo uma eleição, eu vou executar o PPA do meu antecessor, tá certo? Então, isso seria uma forma de você encurtar essa distância e você já... Agora, veja, para isso acontecer, teria que ser um PPA muito mais simples do que ele, tá certo? Porque, de fato, você não consegue, não é, numa campanha política, fazer um plano muito detalhado. Até porque você não chegou na máquina. Até você já pode ter passado pela máquina, mas, em geral, você pode ser, digamos, uma pessoa que está concorrendo pela primeira vez. Você não vai ter um plano muito detalhado. Então, teria que ser uma simplificação do PPA. É possível fazer isso? Sim. Seria um avanço? Eu creio que sim. Lógico, com as devidas qualificações, tá certo? Ótimo, professor. O Fabrício, ele perguntou se as mudanças propostas pelo senhor podem ser implementadas sem necessidade de intervenção legislativa, ou podem ser por instrumentos normativos apenas do órgão técnico. Veja, isso aí essa é uma questão interessante. O que é que acontece? O orçamento é uma questão necessariamente política, tá certo? Mas
Aí, por exemplo, se você está focando no caso brasileiro, eu te diria, a gente poderia caminhar muito, não é, na direção de implantar o MTF sem mudanças legislativas. Tá? Eu não precisaria mudar muita coisa legalmente para caminhar nessa direção. Então, por exemplo, o que é que falta no Brasil? Eu coloquei lá vários itens que são ausentes no caso brasileiro. A grande maioria deles não precisa de nova lei. Então, por exemplo, eu criar um baseline, ou seja, é um mecanismo de projeção, tá certo? Projeção de despesas. Eu criar, por exemplo, uma instituição, uma institucionalidade de pactuação transparente, eu não preciso criar nova lei para isso, tá certo? Eu preciso criar um novo ator, uma nova instituição, uma nova forma de fazer. Mas eu não necessariamente precisaria de novas leis para isso. Então, é possível caminhar sem novas leis? Sim. Logicamente que o Congresso precisa ser convidado a participar disso daí, tá certo? Ou seja, quando você vai nessa direção, tá certo? Você tem uma mudança de forças tanto do Poder Executivo quanto do Poder Legislativo, tá certo? E isso precisa ser pactuado, tá certo? Eu acho que se tem um relativo consenso no Brasil que a gente precisa melhorar a nossa prestação de serviços públicos, tá certo? Agora, quem vai querer abrir mão do poder que tem, não é? É difícil, tá certo? Então, a gente sempre está vendo esse embate entre Congresso e Executivo, entre quem manda mais no orçamento. A gente teve agora recentemente nessa questão do orçamento impositivo, que está se fazendo sentir agora esse ano, tá certo? Que é exatamente um reflexo dessa medição de forças, né, entre o Poder Executivo e o Legislativo. E é difícil que você consiga fazer tudo isso sem envolver, tá certo, o Legislativo. Mas você não necessariamente precisa de novas leis para isso. Ok, professor. Chegou mais uma pergunta aqui. O Alan perguntou. Professor, a alternância de direcionamento político na execução das políticas públicas pode ser uma causa do PPA não ter eficiência esperada? Olha, eu acho que pode até contribuir, mas não é a principal causa, não. Tá? Eu acho que o desenho que o PPA assumiu, ele acaba sendo fadado ao fracasso. Mesmo se eu tivesse continuidade, como eu tive em alguns casos, né, isso não melhora a aderência do PPA. Então, por exemplo, você teve o governo Lula 1, o governo Lula 2 e depois Dilma, certo? Ou seja, a mesma orientação política aí durante 12 anos, mas o PPA ele foi esquecido nos três momentos, tá certo? No primeiro Lula, no segundo ano o PPA já não valia mais nada. Mesma coisa no segundo governo Lula, mesma coisa no governo Dilma. E isso em todos os governos. Então, a questão da alternância e da mudança de poder político, veja, isso teria que ser incorporado. O governo é bom que alterne, é bom que mude, tá certo? E o instrumento tem que ser flexível o suficiente para dar conta dessas mudanças. Infelizmente, o PPA ele não tem essa flexibilidade. Legal, professor. Josinaldo perguntou se o senhor tem ciência sobre a PEC 188 de 2019, que propõe, dentre outras mudanças, a transformação do orçamento em plurianual. Sim, veja, isso aí eu acho que precisa ser bastante discutido no Congresso, tá? Eu acho, e veja, você me viu aqui defendendo várias vezes, o MTF, ele não viola o princípio da anualidade. Então, eu consigo fazer o MTF sem necessariamente ter um orçamento plurianual. Esse termo que foi colocado na PEC 188, ele me pareceu muito infeliz, né? Porque orçamento plurianual, ele não é necessariamente igual a plurianualidade orçamentária. Quando eu falo em orçamento plurianual, o que me vem à mente, pelo menos, é um orçamento para vários anos. É o caso do Uruguai. Isso não é bom. O orçamento do Uruguai, se vocês forem ver, ele tem o mesmo problema que o nosso. Né? O horizonte de 4 anos é muito tempo, 5 anos é muito tempo para você planejar. Tá certo? Então, eu acho muito mais efetivo, tá certo? Você ter, sim, um princípio da anualidade, um orçamento anual, mas ele envolto numa realidade de perspectiva plurianual. Isso o MTF provê muito claramente, tá certo? Então, eu pessoalmente vejo com bastante ressalva essa proposta. Eles simplesmente, né, tá lá na PEC, eles cortaram toda a menção ao orçamento anual e trocaram para o orçamento plurianual. Eu acho muito ruim. Eu deixaria lá o orçamento anual e, por exemplo, acho que faria muito mais sentido remeter à nova lei de finanças, por exemplo, a organização dessa anualidade, dessa plurianualidade orçamentária. Certo? Acho que, por exemplo, você colocar na Constituição que o orçamento é plurianual, isso não resolve nada. Certo? É como eu falei, a questão é de desenho de instituições que lidem, que façam uma gestão plurianual, e não simplesmente de criar novos instrumentos legislativos para isso. Ok, professor, obrigado. Josinaldo pediu para agradecer também. E até o momento
Chegou mais uma aqui, ó, do Fernando. Ele pergunta: o MTF não seria mais factível em um ambiente parlamentarista? Olha, não, tem experiências presidencialistas que lidam bem com isso e também experiências parlamentaristas. Se você for ver na experiência internacional, aí tem para todo gosto, tá? Então, eles funcionam das duas formas sem nenhum problema. É possível adaptar o MTF às duas situações de regime de governo. Professor, agradeceram aqui, reforçaram mais uma vez pedindo o seu e-mail, depois no final a gente compartilha, né? A Deise Sim. fez uma pergunta aqui, ó. Qual solução, na sua visão, deveríamos adotar para resolver os restos a pagar? Num ambiente plurianual seria melhor? Excelente pergunta da Deise. Veja, eu acho que com o teto dos gastos, essa questão dos restos a pagar no Brasil vai melhorar muito automaticamente, né? Porque qual era a prática do passado e que gerava muitos restos a pagar? Eu inflava a minha projeção de receita. E aí eu colocava para dentro do orçamento uma série de despesas que eu não sabia que não ia acontecer, e no final tinha um orçamento inchado e isso ia acabar gerando restos a pagar lá na frente. Com o teto dos gastos, essa prática, por exemplo, de reestimar a receita para cima e tal, isso acabou. Tá certo? Então, naturalmente, você vai ter uma execução muito mais próxima da realidade e, naturalmente, não é, vai diminuir a questão do resto a pagar. Agora, vamos supor que não tivesse o teto dos gastos e fosse para uma gestão plurianual. Tá certo? Sim, seria uma forma de reduzir, até porque, veja, eu teria o resto a pagar muito mais com uma questão do diferimento de pagamento, uma coisa que eu faço no ano e de fato não consigo pagar dentro do ano, para o ano seguinte, seria muito mais uma coisa residual, porque eu teria outros mecanismos, tá certo, de plurianualidade, para lidar, por exemplo, com uma obra que leva mais do que um ano para ser executada, tá certo? Então, a plurianualidade, sim, seria uma forma, isso é um dos objetivos que ela tem, tá certo? De reduzir aquele gasto ineficiente de final do ano, que a gente sabe muito bem, a gente vive isso na nossa realidade, né? O dinheiro está sobrando no final do ano, você corre para procurar alguém que consiga gastar aquele dinheiro, seja com o que for. Isso, infelizmente, é uma realidade disseminada por toda a esplanada de ministérios do Brasil. Ok, professor. Aqui também perguntaram se o senhor vai disponibilizar esse material da apresentação de hoje. Sim, eu posso disponibilizar, eu já tinha conversado com o pessoal da organização, eu posso passar isso para eles, esse material, e aí vocês recebem por e-mail, né? Eu não sei como é que funciona, se ele manda para todo mundo ou só quem pedir, mas aí a organização já se comprometeu a fazer isso. Eu vou passar esse PowerPoint para vocês, né? E quando vocês se cadastraram, vocês necessariamente colocaram um e-mail lá, né? Então, vocês podem receber isso daí por e-mail, sim. Exatamente. E aqui está sendo gravado também esse webinar, para quem quiser depois assistir posteriormente, ou o pessoal que chegou atrasado, acabou perdendo o começo, ou que precisou sair mais cedo também para assistir na íntegra. A Deise agradeceu pela resposta, professor. Por enquanto ainda não chegaram perguntas. Alguém mais gostaria de fazer alguma pergunta? Bom, acho que é isso então, né, professor? Talvez podemos encerrar. Não sei se o senhor quer dar algumas palavras finais de Não, eu só tenho a encerramento. agradecer, parabenizar o IDP pela iniciativa, não é? E agradecer o convite e a oportunidade, quem estava aí do começo até agora, né, que teve paciência de ficar até o final, esse é um tema muito importante, né, que a gente use essa quarentena aí para refletir sobre questões mais estruturais do país, né? A gente precisa dessas questões, precisa refletir de forma mais intensa, quem sabe esse momento, né, tão agudo da nossa realidade, propicie pelo menos essa reflexão. Boa noite a todos, agradeço aí a atenção. Exatamente, professor. A gente agradece pela disponibilidade e desses ensinamentos que a gente fala. Quarentena não é férias, né? Então, assim, Sim. compartilhar um pouco dessa sabedoria conosco, eu acho que todos gostaram muito. A gente, do pico, não diminui muito. Então, quem assistiu, realmente assistiu tudo na íntegra até o final. Para o pessoal que quiser saber o tema da nossa próxima semana, é análise de riscos durante a pandemia, estratégias e ações em busca de diferencial competitivo, com o professor Felipe Cruz. Então, agradeço, pessoal. A gente vai estar encerrando por aqui. Né, todo mundo agradecendo aqui, ó, Alan, Fernando, todo mundo agradecendo. Acho que o povo sai bastante satisfeito. Professor, mais uma vez, muito obrigado. Boa noite. Qualquer dúvida, o professor vai mandar o contato
dele o e-mail, né? Quem quiser dar prosseguimento a alguma conversa, alguma coisa mais específica. Desejamos um bom resto de semana a todos. Boa noite e obrigado mais uma vez.